Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para mais um passeio na vinha do nosso Pai Celestial, onde encontraremos Jesus, a videira verdadeira. E através de Jesus a gente consegue receber tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus espera de nós está também em Cristo Jesus. Estamos prontos para fazer mais um momento de ouvir Jesus. Creio com todo o meu coração que o que falta muito nas nossas vidas é ficar quietos e ouvir a voz de Cristo Jesus. Especialmente no Sermão do Monte. Tenho achado tanto conforto, tanta inspiração, tanta direção nas palavras de Jesus no Sermão do Monte que eu resolvi passar esse mês de abril. Hoje é dia 6 de abril. Eu senti um desejo, acho que vem de Deus, de sentar e conversar com os irmãos e a gente juntos ouvir a voz de Cristo Jesus. É tão bom a gente estar junto cada manhã, ou quando você está vendo esse vídeo, e eu sei que cada um vai ter que separar um momento para ficar quieto e ouvir a voz de Jesus. Então vamos começar. Não vou ler uma devocional, mas vou contar aquela história que eu contei ontem. Quero que você, na sua imaginação, imagine que Jesus está chegando na sua casa, ele bate na porta, você abre a porta e ele entra e você cumprimenta ele dizendo: Jesus, seja bem-vindo aqui, o Senhor está bem-vindo aqui na minha casa. Aí ele vai e ele senta na mesa de jantar, na cadeira lá da mesa de jantar, e ele convida você a trazer para ele sua Bíblia. Como eu disse ontem, a minha Bíblia, em termos materiais, é a coisa mais preciosa que eu tenho, porque essa Bíblia me leva até Jesus. Se não fosse o que está nas Escrituras, eu nunca teria tido a oportunidade de realmente ficar face a face com Jesus. Agora ele está na minha casa, ele está na sua casa, ele habita em você, ele habita em mim. Então essa metáfora, essa ideia, essa ilustração é que ele pega a sua Bíblia e ele abre sua Bíblia para Mateus capítulo 5 e em vez de ele ler o trecho, ele vai falar com você, vai falar comigo exatamente o que ele falou há 2000 anos atrás, quando aquele grupo estava reunido. Ontem eu li as bem-aventuranças. E eu defini para nós, ou tentei definir para nós, a expressão bem-aventurado. Ele é ligado com a ideia de abençoado. No Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, e Deus os abençoou. E a palavra abençoar é usada, como eu disse ontem, no Antigo Testamento 640 vezes. Então é super importante. Significa o quê? Apoiado será. Na aventura, bem-aventurado, a palavra que está lá escondido é ventura, aventura, indo na direção de um destino. E o destino se encontra em versículo 48 de Mateus 5. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Ele ama até os seus inimigos. Esse é o caminho que nós estamos vendo. Agora, eu quero que a gente ouça as primeiras 3 bem-aventuranças, porque elas não são simplesmente declarações desligadas, mas é um fluir, é um caminho, é o caminho estreito, e por essa porta que é Cristo Jesus, a gente entra e começa a compreender. Então, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: é isso que eu quero que você faça. Seus discípulos aproximaram-se dele. Ele está na sua mesa. A Bíblia é sua Bíblia. Ele tem na frente dele. Agora, você vê a Bíblia
que conta a pura verdade sobre o que Deus tem feito desde o tempo da criação até hoje. Mas olha para ele. Ele é antes de tudo. Ele é a voz da criação. Ele estava com Adão e Eva. Ele estava com Caim e Abel. Ele estava em toda a página da Bíblia. Agora, ele está na frente de seres humanos como você. Ele está na frente de você, bem olhando para você. E ele fala essas bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem apoiado e abençoado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem apoiados e abençoados por Deus, os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que é que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele é o amor perfeito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus entre nós é o amor perfeito. Mas agora esse amor perfeito está entre nós em carne e osso. Estamos vendo sua glória. Esse é o Jesus que está na sua frente, na minha frente. O que é que ele vai fazer com a gente? Aqui ele descreve o início de um processo. O início de uma transformação de um ser humano. Ele está descrevendo a vida que um ser humano pode viver neste mundo. E depois de falar isso, ele vai viver essa vida durante 3 anos e meio. E depois ele chama para a gente viver isso. Tem um versículo em 1 João 4,18 que diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse caminho das bem-aventuranças é Jesus expulsando o nosso medo. O autor Stanley Jones, que era missionário na Índia durante 55 anos, ele me ajudou a compreender que as bem-aventuranças, as 9 declarações, devemos traduzir em 3 grupos de 3. Por isso eu estou lendo só 3. Pobreza de espírito, lágrimas, mansidão. Pobreza de espírito, lágrimas, mansidão. Deixa eu mudar as palavras. Renunciar, retornar, amar. Quando Jesus fala para nós, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que o início da espiritualidade humana e o lugar onde a gente precisa começar é numa renúncia. Eu chamo isso de sagrado zero. Deus tem que relacionar-se com a gente de uma maneira que Ele revela para nós que Ele é Deus e a gente não é Deus. Alguém observou uma vez que esse mundo é perfeito para nos ensinar 2 coisas. A primeira coisa é: eu não sou Deus. Você não é Deus. Ninguém aqui neste mundo é Deus. Primeira lição: eu não sou Deus. A segunda lição: a única coisa que tem valor permanente é o amor. Neste mundo, essas 2 coisas a gente aprende. Não sou Deus, e a única coisa que vale a pena e dura é o amor. Agora, todos nós neste mundo temos medo de não ter. Nós temos esse medo que vai nos faltar. Nós temos esse medo que não vamos ter suficiente para viver, para ser feliz. Então, a primeira coisa, Jesus precisa expulsar meu medo de não ter.
o salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso é pobreza de espírito. Pobreza de espírito é uma coisa que eu falo todo dia. Eu não sou, mas Ele, Deus, é. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não posso, mas Deus pode. Isso é uma renúncia. Agora, isso é pobreza de espírito, sagrado zero. E eu confiar tanto em Deus que Ele expulsa de mim o medo de não ter. De uma certa forma, eu estou me desligando de todo homem. Eu não vou confiar no homem para cuidar de mim. Não vou nem confiar em mim. Como Jesus disse em Lucas 14, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu vou zerar. Eu não vou permitir que esse mundo seja a palavra final na minha vida. Isso é pobreza de espírito. Eu entro aqui com Jesus. Eu aceito que Jesus é tudo e que Ele se deu para me salvar. Agora, número 2, lágrimas. Bem-aventurados que choram, pois por eles são consolados. Stanley Jones, ele disse sobre essas três, as bem-aventuranças, que elas são divididas em 3 grupos de 3. Tese, antítese, síntese. Quer dizer, essas coisas ligam-se uma com outra. Agora ele fala, bem-aventurados que choram, por serão consolados. Eu tive medo de não ter, mas não tenho mais esse medo porque Deus cuidará de mim. A segunda coisa, eu tenho medo que a dor tenha a palavra final na minha vida, que a dor me define. E a dor é o que define o mundo. Nós temos essa dor. Mas olha que coisa linda. Ele diz assim, pois serão consolados. Vivemos no universo que se preocupa com a nossa dor. Quer dizer, tem Deus que se preocupa com a minha dor, sua dor, nossa dor. Então veja o que acontece. Sagrado zero, pobreza de espírito. Isso parece que eu vou fugir do mundo. Não, não vou fugir do mundo, não. Eu vou voltar para o mundo. Mas essa vez eu não quero nada do mundo. Mas eu quero amar quem está com dor. Como eu tenho sido amado pelo Consolador, a consolação de meu Deus. Então quando você soma pobreza de espírito com lágrimas de compaixão, isso transforma você numa pessoa mansa. Bem-aventurados os humildes, ou bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por esperança. Quando você ouve Jesus dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, é uma renúncia. Mas não é renunciar e esquecer das pessoas ao nosso redor. É uma renúncia que nos leva a ter lágrimas. Choramos a dor dos outros, não somente a nossa dor. E a gente volta para o mundo. Nossa, eu não sou do mundo, mas eu volto para o mundo, como Jesus fez, para amar. E Ele desenvolve em mim uma coisa chamada mansidão, humildade. O que quer dizer isso? Significa que meu uso do poder não pode machucar ninguém. Jesus foi manso. Ele tinha poder, mas ele somente usou seu poder para abençoar. O único poder que nós podemos exercer neste mundo, sem complicar o mundo mais, é mansidão. Agora, olhe para Jesus na sua frente e saiba disso. Ele renunciou tudo e veio para esse mundo sem recursos, mas com seu Pai. E Ele, vendo a nossa dor, Ele teve compaixão de nós e Ele andou entre nós e até morreu na cruz. E depois, Ele não usou seu poder
para machucar e controlar. Ele disse, eu sou uma videira. A videira não machuca ninguém. Eu sou pastor das ovelhas, eu não machuco ninguém. Agora, ele nos convida a entrar nesse caminho. Esse caminho é estreito, é renúncia, pobreza de espírito, é chorar junto, é amar esse mundo, até os nossos inimigos, que às vezes estão causando a nossa dor. Isso é carregar a nossa cruz. E quando temos influência, o poder sobre pessoas de influência que nós temos, ou numa posição de autoridade, a gente não usa aquele poder para nos beneficiar. A gente usa aquele poder de uma maneira mansa e humilde de coração, como Jesus fez. Você vê o que está acontecendo aqui? O amor perfeito que é Cristo, que está na sua frente, que está na minha frente, que habita em mim, que habita em você, ele quer aperfeiçoar seu amor. E ele quer levar você por esse caminho. E começa com sagrado zero, renúncia. Mas tem uma volta para o mundo. O mundo não me tratou bem. O mundo é um lugar difícil, mas ainda assim eu vou pegar minha cruz. E eu irei na direção da dor das outras pessoas. E eu farei isso com mansidão. Tudo isso pela graça de Deus. E somente porque aquele que está olhando nos seus olhos, Jesus está dizendo, eu estarei com você. Bem-aventurado será você. Bem apoiado será você. Eu quero que Deus expulse o meu medo de não ter. Eu quero que Deus expulse de mim o medo que a minha dor me define, é a palavra final na minha vida. E eu quero que Deus expulse de mim o medo de não ter controle. Porque o manso não quer controle, o manso quer soluções, libertação, amor para todos. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas tentando compreender a profundidade dessa simplicidade das bem-aventuranças. Amanhã a gente vai andar mais 3. É o mesmo caminho, mas ela vai passando para um alvo. E o alvo é aquele alvo de versículo 48. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. E quem andou nesse caminho antes de você e eu é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo em você, pelo Espírito Santo de Deus, ele é quem faz você capaz de andar nesse caminho. É estreito, mas ele vai até a vida. Que Deus te abençoe, pense nessas coisas. E lembre-se que Jesus habita em você eternamente, mas ele não tem outro caminho. Esse é o caminho. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.